Olá, turma do quinto ano, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. A nossa aula de hoje será sobre heranças africanas e a conexão que existe entre a África e o nosso Brasil. No Brasil, a cultura africana modificou-se rapidamente devido à situação de como os negros se encontravam, ou seja, os negros na época, eles ainda não eram escravos quando chegaram até o Brasil. Lembrando que eles foram trazidos de seu país para trabalhar escravizados no Brasil, nas lavouras de café. Com isso, eles tiveram que se adaptar ao novo ambiente e sua cultura, em alguns pontos, ofendiam os brancos moralistas fazendeiros. Lembrando que os negros eles não tinham vez nem voz, então a cultura deles ofendiam determinados pontos. Mas mesmo assim, com esse dilema, com tudo que eles passaram, a cultura africana ainda permaneceu aqui no Brasil e deixou como herança alguns tópicos que a gente vai ver no decorrer da aula. O primeiro vai ser a música, ritmos e danças. Então, a partir da sua música, da cultura africana, eles implementaram alguns instrumentos e um deles é o berimbau, que é usado nas danças de capoeira. Lembrando que essa dança de capoeira se tornou uma dança pelo fato de os negros estarem sendo massacrados. Então, eles não podiam colocar como se fosse uma luta, porque os brancos iriam machucar ainda mais eles. Então, eles tornaram isso uma dança a partir da mistura de toda a cultura que existia. O segundo ponto é a culinária, as comidas típicas que a gente conhece. Uma delas é a feijoada, muito comida no nosso dia a dia. Mas existem outros alimentos que são de origem africana, principalmente na região da Bahia. Outro ponto é a religião, como candomblé, maracatu e xangô. Lembrando que essas religiões a gente não conhece bem por não ser do nosso meio cultural, mas a gente não deve desrespeitar ou acreditar em tudo que se fala, porque o candomblé, o significado da palavra candomblé significa culto e oração. É uma religião que eles trouxeram lá da África e nós não podemos ter o preconceito pelo simples fato de não conhecer e de julgar por coisas que as pessoas dizem. Então a gente não conhece a religião da cultura africana, como candomblé, maracatu ou xangô, ou até mesmo as pessoas falam mal, mas a gente tem que aprender a respeitar. Outra forma de cultura que eles deixaram foi a literatura. E eles passavam essa literatura através da oralidade, ou seja, através dos contos que eles deixavam, que eles passavam dos mais velhos para os mais novos. Pelo fato de eles não terem direito à escrita e não saberem por ser escravos, então eles passavam essa literatura, esses contos, através da oralidade, da contação. E hoje na nossa sociedade, eu trouxe dois exemplos. A literatura afro-brasileira, que conta um pouco de como é a cultura, e os bichos da África, que fala realmente como são os animais de lá. Existe uma vasta imensidão de literatura, de livros, de historinhas, que fala sobre essa cultura e de como é na África. Lembrando que a África é um país riquíssimo. Tem que se tirar da cabeça que a África é um país somente de pobreza. A África ela tem suas culturas e tem suas belezas. Tem as pessoas, os povos, e nós trouxemos essas raízes. Nós temos essa cultura dentro de nós, pelo processo de miscigenação que nós passamos. Lembra? A mistura de negro, branco e indígena. Então, o sangue africano ainda corre nas nossas veias. A cultura africana ainda predomina na nossa sociedade. E nós temos que preservá-la, porque isso faz parte de quem somos hoje em dia. Nós temos que aprender a valorizar,
Mesmo se não conhecemos, aí a gente busca conhecer essa cultura. Mas a África, ela tem riquíssimas belezas. Desde os seus recursos naturais, sua natureza, seus animais, vegetações que existem somente lá. Então, na aula de hoje, a gente falou um pouquinho sobre a África e sobre as heranças que eles deixaram para a gente, brasileiros. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade a esse mesmo assunto e aprofundar mais em cada ponto da cultura africana que influencia no nosso dia a dia hoje, certo? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode vir no privado, pode fazer ligação, pode entrar em contato, tem que deixar a vergonha de lado, que eu vou ter o prazer novamente de explicar tudo o que vocês tiverem dúvida. Agora, lembrando, vocês têm que entrar em contato, porque nós não sabemos quando vocês estão com dúvidas se vocês não falaram. Certo, galera? Espero que vocês tenham compreendido alguma coisa, um pouco do nosso conteúdo de hoje. Aguardo vocês até a próxima aula. Tchauzinho!